salve rapaziada, vamos destrinchar aqui os valores na calculadora de quanto o Sport vai receber na LFF da Liga, as cotas de TV que o Sport vai receber já na próxima semana, teoricamente, e vamos fazer a projeção de quanto é que o Sport receberia nos próximos 50 anos se houvesse ali uma manutenção do que o Sport recebeu nos últimos 4 ou 5 anos de cota de TV. Já vou adiantando para vocês que a média dos últimos 4, 5 anos que o Sport recebeu, de 2018 para cá, foi na média de 40 milhões de reais por ano de cota de TV, tá? Só para deixar claro. E se a gente projetar esse valor para daqui a 50 anos, todo ano o Sport recebesse essa média de 40 milhões de reais, quanto é que o Sport teria daqui a 50 anos? 2 bilhões, né? De cota de TV ao todo. E aí o Sport vai receber da LFF 20%, é bom deixar claro, ali na casa dos 130 e poucos milhões de reais, 135,7 milhões de reais. É bom, é ruim, é mediano, aí vai da interpretação de cada um. Só que quando a gente vai para a matemática, para a calculadora, é muito melhor para o fundo de investimento do que para os clubes. E não estou falando que só do Sport não, tá? Estou falando de todo mundo. O Sport poderia receber uma quantia bem maior se essa média continuasse assim nos próximos 50 anos. Poderia até que subisse. Então, a gente poderia ganhar muito mais. Então não vamos na ilusão de que, não, é mil maravilhas, o Sport agora está milionário e vai fazer grandes contratações. Não, tem que pagar dívida, como o Yuri Romão está fazendo aí. E óbvio, né? Nem de dívida a gente só vive. A gente também tem que contratar jogador de qualidade. Mas é claro que isso aí é um papo para depois. Calma aí, a gente vai destrinchar tudo para vocês. Eu vou trazer um corte do canal de Rica Perrone aqui, um cortezinho do vídeo dele, que ele esclarece muito bem essa situação. E eu vou trazer aqui para vocês também uma base rápida dos valores, tá? Primeiro, vamos passar aqui para a informação que o próprio Sport divulgou nas suas redes sociais. O Sport, junto aos demais 24 clubes da LFF, finalizaram na última terça-feira acerto definitivo com a Life Capital Partners, grupo que lidera os investidores responsáveis por fazer um aporte de 2,6 bilhões ao longo dos próximos 18 meses, por 20% dos seus direitos comerciais. É bom deixar bem claro isso. Em contrapartida, a LFF e investidores vão administrar as receitas comerciais geradas por este bloco de clubes no futebol brasileiro. Beleza. Trata-se de um passo muito importante dado pelo futebol brasileiro no que diz respeito à negociação e organização coletiva expressiva dos clubes, em busca de prover um produto mais equilibrado e atrativo de diferentes maneiras nos modos dos principais campeonatos do mundo. E tem todo o desenrolar aqui no perfil do Sport. Para complementar, o Sport dá entrada na justiça para ser autorizado a receber aporte da LFF. Administradores que cuidam do processo da recuperação judicial solicitaram na última terça-feira a homologação do juiz da recuperação judicial e aguardam o desfecho. A Liga, juntamente com o Grupo União, vendeu 20% dos direitos econômicos por 50 anos, cuja operação foi fechada em cerca de 2,6 bilhões de reais, subdivididos entre os clubes que compõem o grupo. E aí, quase metade desse valor, inclusive, deve ser pago já nesta quarta-feira. Hoje é sexta, já deve ter sido pago aí para vários clubes na última quarta, de acordo com a apuração do GE. O aporte a ser destinado e dividido agora entre os clubes da Série B do bloco é de 200 milhões de reais. Como está em recuperação judicial, o Sport então precisa da homologação do juiz do processo para receber o investimento e depois prestar contas sobre a sua utilização, tá? Beleza. Resumidamente é isso. Eu vou trazer agora um cortezinho do canal de Rica Perrone, que ele destrincha os valores e projeções do Fluminense só para ter como base. E não se encantem, não achem que esses 139 milhões, 137,5 milhões de reais que o Sport vai receber ao longo dos próximos 18 meses é mil maravilhas não, tá, gente? Porque poderia ser bem maior ainda. Detalhe, vamos pegar aqui o ranqueamento de cada clube. O Internacional vai receber 212 milhões. Em segundo, vem o Cruzeiro com 208. Terceiro, Fluminense 208. Vasco em quarto, 206. Atlético Paranaense 197. Em sexto, vem o Botafogo com 179. Em sétimo, o Coritiba com 155. Em oitavo, o Goiás com 148. E aí o Sport aparece na nona colocação com 135 milhões de reais. O Fortaleza em décimo com 117,7 milhões de reais. E o Ceará aparece em décimo ali com 117 milhões de reais. Depois vem América Mineiro, Avaí, Chape, Juventude, vem a rapaziada da Série B. O CRB está com 43,0 milhões de reais.
e o CSA com 5 milhões ali, só para trazer como base. Tem a Libra também, né, que é uma outra liga, e aí que a repartição tem outros valores, são outros clubes, tem Flamengo, tem Palmeiras naquela outra liga, enfim. Ainda não existe uma grande união entre todos os clubes do Brasil, não, tá, gente? Entre os principais 40 clubes do Brasil, não. Entre séries A e B, não. É só entre 24 pela LFF. Bom deixar claro. Bom, vamos deixar agora um trecho do que disse Rica, depois a gente volta para comparar o esporte, tá? Foram vendidos 20% dos direitos de transmissão para um grupo de investidores que deu um trocado aí para os clubes que estão achando e vendendo com fotos e sorrisos como se tivesse feito um belo negócio. Quem fez um belo negócio, evidentemente, foi o fundo de investimento. Os clubes fizeram um negócio do desesperado, aquele cara que precisa pagar a conta de luz, ele vende um carro de 30 mil por 18 e acha que vem, puta, paguei a conta de luz, mas fez um negócio de merda, né? Mas eu entendo, porque os clubes brasileiros estão todos quebrados, a situação financeira é essa, não é de hoje, né? Eles estão pagando, muitos deles, muitas gestões atuais pagam pelas gestões anteriores e tal, aliás, a maioria, né? Mas é um negócio muito maluco, né? Se você for a grosso modo, bem grosso modo, sei que tem um monte de variáveis, mas a grosso modo, um clube como o Fluminense, por exemplo, faturou em 2022 155 milhões em direitos de televisão. Em 50 anos ele faturaria, portanto, 7,7 bilhões com direitos de transmissão se não houvesse um acréscimo, ok? O que é absolutamente improvável. Esse dinheiro tende a ir aumentando ano a ano, como tem acontecido nas últimas décadas. Então, se não houver um aumento, ou seja, tudo estagnado, o Fluminense faturaria 7,7 bilhões. Ele vendendo 20% pelos próximos 50 anos, ele está falando de 1,5 bilhão. E esse valor da venda vai chegar mais ou menos em 300 milhões de reais para o Fluminense. Então, o banco de investimento está dando 300 milhões de reais para um clube, né, para ter 1,2 bilhão em 50 anos, isso sem considerar os acréscimos, tá? Então, evidentemente que para o banco de investimento, para quem está pagando esse percentual, isso é um puta de um negócio, porque você está antecipando o dinheiro de um desesperado que precisa pagar a janta, né? Você está pagando a janta do cara, só que você vai ter todo o dinheiro lá na frente durante 50 anos de tudo que esse cara conseguir. Você pega a curva da venda de direito de televisão no Brasil, do futebol, essa curva ela já é bastante acentuada. Então isso tende, mesmo que o futebol brasileiro, vamos supor que a economia do Brasil vira uma merda e tal, e tudo isso caia, ainda assim dificilmente esses caras vão perder dinheiro, né? Provavelmente esse dinheiro vai ser retornado para eles de maneira boa. Por parte do clube, eu acho que eles podem apenas ter um ganho se eles entenderem esses caras como um parceiro comercial. Ou seja, eu estou vendendo muito barato para esses caras, mas esses caras vão me ajudar a captar recursos, já que eles têm direito a 20%, eles vão me ajudar a captar recursos nos próximos 50 anos e são empresas grandes e sérias e, portanto, não tem a mesma dificuldade que o futebol tem. Por quê? Porque o futebol hoje tem uma grande dificuldade. Quando qualquer dirigente de clube ou quando qualquer clube se apresenta numa empresa, ele tem a rejeição imediata de ouvir do cara o seguinte, fala, porra, mas é futebol, né, irmão? Aí você fala, pô, mas futebol é um grande negócio de exposição. Sim, mas eu sei que eu vou ter que pagar propina para 5 ou 6 para entrar no negócio. Infelizmente a banda toca desse jeito, a gente sabe como é que ela funciona. Então as empresas mais sérias evitam, tem aquele pé atrás, muitas vezes tem que negociar com um dirigente que não passa de um magnatazinho ali, ou fingindo de mafioso, com aquele discursinho, né, de, porra, não, veja bem, a gente faz aqui e tal. E não é mais isso, né, não dá pra você negociar. Quando você negociava ali 200 mil, 300 mil reais com a Rede Globo, você podia sentar com o chefe da Globo, tomar um uísque ali e resolver isso. Quando você vai negociar 1 bilhão, 2 bilhões com fundo de investimento, com os caras da XP, com os caras de outros bancos, você não vai sentar ali, a lá Eurico Miranda, e veja bem, não é. Outro nível de negociação, um negócio mais profissional, mais sério, que não dá mais pra ficar fazendo isso. Então, o lado bom é que 20% dos direitos de transmissão da Liga Forte vão estar nas mãos de gente séria, tá? Esse é o lado bom. O lado ruim é que, eventualmente, os clubes podem perder uma bela grana para pagar o atrasado de agora. Se você prometer para mim que esses dinheiros, o Fluminense, por exemplo, recebeu 300 milhões lá, esse dinheiro vai para pagar a dívida? Não vai. Você sabe que não vai. A gente sabe que esse dinheiro vai ser contratação de jogador para a próxima eleição, os envolvidos em todos os clubes ganharem suas reeleições, etc. Então, a gente sabe que, né, não adianta você botar dinheiro sério num ambiente de circo, né, de político e tal. Então, infelizmente, a gente dificilmente vai ter uma postura, como por exemplo a que o Bandeira teve no Flamengo, de falar, não, eu entrei aqui para pagar a dívida. Não me importa se eu vou ganhar campeonato ou não, eu vou pagar a dívida. E depois a gente vê o que acontece. Então o Bandeira não colheu os frutos, quem colheu os frutos foi a diretoria atual, mas quem fez o processo do Flamengo se organizar para ser a potência que ele é hoje foi o Bandeira.
Algum dirigente de clube, com o ego do tamanho que tem, estando lá, abrindo mão do seu dinheiro profissional para estar lá de graça, né? Vai abrir mão do ego? Não, você já está lá, já tem uma dose razoável de ego, porque né, dificilmente você abre mão do seu profissional para você fazer uma coisa que você teve só prejuízo e dor de cabeça. Então, em algum momento, essa conta vai ficar complicada, provavelmente, para os amadores, que são os clubes. Né? Nós temos uma relação entre profissionais e amadores. Dificilmente esse cara aqui vai engolir esse. É muito difícil que isso aconteça. Então, a única coisa boa nesse processo é a entrada de um dinheirinho agora para os clubes brasileiros poderem dar uma segurada na situação, né? Poderem pagar emergencialmente o que for mais urgente, e imaginar que nos próximos 20 anos se tem um parceiro forte e profissional para tocar essas coisas junto com eles. Lado péssimo, muito ruim. Quando você tem a formação da liga, você tem uma ideia. Quando alguém vai lá e bota o dinheiro na liga, você tem um negócio. Quando você tem um negócio, ele não pode ser desfeito do dia para a noite. Então a ideia de ter uma liga de futebol no Brasil, ela acaba hoje e nós não vamos ter. A CBF vai continuar controlando o futebol brasileiro pelos próximos, 50 anos. Né? Nós vamos continuar tendo um calendário de bosta, nós vamos continuar jogando no campeonato estadual, nós vamos continuar jogando na Copa América, nós vamos continuar jogando em data FIFA, nós vamos continuar perdendo jogador. É o seguinte, rapaziada, eu peguei uma base do que o esporte faturou dos direitos de transmissão na TV nos últimos 5, 6 anos, de 2017 a 2022. 41,25 milhões em 2017, 18,43, 19, quando caiu para a Série B, 22, 2020, 40,1, 40,9 foi mal, 2021, 68,96, 2022, 25,11. Pegando a média geral disso, dá 40 milhões de reais. Beleza, pega esse valor, 40 milhões de reais, você multiplica por 50 anos, que seria justamente o que a LFF está fazendo, vender os direitos de transmissão 20% pelos próximos 50 anos. Ou seja, daria 2 bilhões de reais para o esporte, que o esporte teria de receita por direitos de transmissão. Só que, como vendeu só 20%, vamos pegar esses 2 bilhões e fazer 20% disso, que dá 400 milhões de reais em 50 anos, por 20% dos direitos de transmissão, da venda, né? O esporte vai receber menos da metade disso. O esporte vai receber 137 milhões de reais. Ou seja, a análise de Ricardo é a base do desespero, todo mundo está devendo, tem que vender para pagar a janta e tal. Tá acabado os clubes, entre aspas, lógico, não são todos, mas a maioria ali precisa de muita grana para pagar a dívida. Aí você vai vender a preço de banana, basicamente. Ou seja, o esporte teria 400 milhões, numa média que detalhe, tá? Se o esporte crescer como um clube, como instituição, ficar muito tempo na Série A, essa média tendia a ser muito maior ainda, tá? Esses 400 aqui poderia virar 800, por exemplo. Então, assim, não achem que, eita, a liga é bonzinha com o esporte, tá tudo mil maravilhas. Fiz uma conta bem rápida aqui, o esporte vai receber 137, quando poderia receber 400 milhões de reais por 20%. É bom deixar bem claro isso. Óbvio, vai ter variáveis e tal, pode subir um pouquinho, cair um pouquinho, normal, natural. Tem muito tempo ainda pra gente destrinchar e analisar isso aí. Bom, rapaziada, é isso por enquanto, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, a gente volta aí mais tarde. Abraço.